Olá, galera. Aqui quem está falando é o professor Wesley. Estou gravando aqui uma videoaula para vocês para a gente corrigir as atividades propostas na atividade não presencial número um e atividade não presencial número 2, beleza? Na atividade não presencial número um, nós vamos falar sobre a origem da disparidade econômica entre os países, né? Eu vou comentar aqui rapidinho, né? Essa origem aí da disparidade tem a partir da Revolução Industrial. Você começa a observar países que se desenvolveram economicamente mais do que outros. Então, se você pegar o quadro de renda per capita dos países aqui durante o período de 1700, 1870, 1950 e 2016, você vai observar que antes da Revolução Industrial não tinha uma disparidade econômica tão alta. Pós-revolução industrial, você tem uma disparidade econômica, inicia-se essa disparidade econômica, beleza? Começa a verificar países com uma renda per capita mais elevada do que outros países aí. E isso foi aumentando até chegar nos dias atuais. Aqui nós temos 2016, beleza? 2016, olha só, a África, observa aqui, por exemplo, Estados Unidos, olha a diferença de renda per capita, hein? Isso aqui é a renda per capita média, ok, galera? Agora, olha só, eu coloquei lá para vocês resolverem os exercícios da página 56, né? Então, vamos lá nos exercícios. Na página 56, tem lá, texto e ação. Os atuais países subdesenvolvidos sempre foram comparativamente pobres em relação aos países ricos? Não. Se você observar o gráfico novamente, você vai ver que eles não tinham uma disparidade tão grande assim, tá bom? Então, não. Você acredita que eles tendem a continuar nessa situação de desenvolvimento? É lógico que não, gente. Esses países, pode ser países que continuem, mas esses países, a tendência é de que eles tenham um certo desenvolvimento econômico e vai desenvolvendo, vai melhorando a sua economia, ok? Então ele coloca ali por quê? Porque os países, de certa forma, estão se desenvolvendo em processos mais lentos do que outros, né? Então acredito que eles não vão ficar eternamente subdesenvolvidos, né? E aí vai depender dos governos desses países, né, à medida que o tempo for passando. Ok? Questão número 2. Leia a frase abaixo e observe o quadro da página 55. Na página 55, novamente, esse quadro aqui, beleza? E ele fala o seguinte: em 1700, antes da Revolução Industrial, as desigualdades internacionais eram pequenas quando comparadas com as que existem hoje. Comente a frase incluindo os dados do gráfico, né? Então, antigamente, se você observar, não tinha tanta desigualdade. Você pode pegar, por exemplo, a África, os Estados Unidos, com uma certa igualdade econômica e para ser mais exato, a América Latina aqui e os Estados Unidos estão com a igualdade bem em cima ali do ponto, né? Tá certinho ali, né? A igualdade econômica aqui em termos de renda per capita, né? Isso em 1700, antes da Revolução Industrial. Passou a Revolução Industrial, você começa a observar uma grande disparidade entre esses países. Olha lá a América Latina, olha aqui os Estados Unidos. Então já teve uma mudança, ok? E aí você pode colocar os dados que antes estavam iguais aqui, América Latina, Estados Unidos. Depois, após a Revolução Industrial, houve uma disparidade entre esses países. Questão número 3. A produtividade é considerada um dos fatores mais importantes para explicar o desenvolvimento econômico do país. Em sua opinião, o que contribui para aumentar a produtividade de uma economia? Aí ele coloca aqui os pontos: a expansão geográfica das culturas e da criação de gado, a exportação de recursos minerais e vegetais, a maior escolaridade da população, fiquem atentos aqui, ó, maior escolaridade da população, os incentivos ao artesanato, incentivar o artesanato em tempos industriais, não é muito legal, né? A mecanização do campo, olha só, isso aqui é muito bom também, mecanização do campo,
ou a construção de uma nova capital federal. Então, explique sua escolha. Então, olha só, você observando esses aqui, quais aqueles que contribuem para aumentar uma produtividade? É lógico, maior escolaridade da população, ok? E a mecanização do campo. À medida que a pessoa tem um nível de estudo maior, ela vai contribuir para um aumento da produtividade. E quando você tem uma mecanização do campo, você vai ter aí um aumento na produtividade. Se você tem um maquinário, um implemento agrícola ali que ajude a retirar o produto ou a plantar esse produto de uma forma mais rápida, você vai aumentar a produtividade aí, beleza? Então, na página 56, a gente acabou respondendo aí, né? As 3 perguntas. Eu vou adiantar aqui o vídeo, as páginas, e vamos para a aula número 2, né? Nós falamos lá sobre a Revolução Industrial, economia de mercado, sistema feudal, sociedade moderna. Né? E aí eu pedi para vocês lerem a página 57, 58, 59 e resolver o exercício da página 60. Né? Então, olha só, o exercício da página 60. Vamos lá, vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Né? Estou utilizando aqui o livro online, né? Ajuda bastante, porque vocês podem pegar e ir seguindo pelo livro aí. Página 60, texto e ação. Observe as fotos da página 57 e cite os elementos que caracterizam como artesanato e maquinofatura. Bom, isso é muito simples. Vamos lá, as fotos da página 57. São justamente essas 2 fotos aqui. Uma foto de um artesão fazendo aqui um jarro, né? Olha lá, artesão desenha uma cerâmica Marajoara, em Belém, Pará, 2015. Então, você tem uma cerâmica, um produto sendo feito ali à mão, manualmente, né? Isso aqui é um artesão. E aqui você observa já uma linha de produção, né? Em uma fábrica aí, uma fábrica de roupa, não sei, né? Uma fábrica de alguma coisa aqui. Parece ser de roupa. Então você observa máquinas. O que vai diferenciar um do outro é que um não tem as máquinas e o outro tem máquinas, né? Então aqui o artesanato, né? Nós temos aqui em cima o artesão, fazendo de forma manual, e aqui nós temos a maquinofatura com utilização de máquinas. Beleza? Vamos voltar para a questão, agora a questão número 2. Explique o que é economia de mercado, como ela nasceu e qual a principal relação de trabalho estabelecida nesse período. Economia de mercado, né? Economia de mercado nada mais é do que a economia que é norteada pelas empresas privadas, né? E essas empresas privadas elas vão nortear as decisões políticas e a economia do país. Por isso nós falamos de economia de mercado. Essas indústrias, essas empresas vão produzir mercadorias que vão ser vendidas e essas mercadorias sendo vendidas vai visar o quê? O lucro, beleza? Não como no capitalismo, né? O capitalismo visa o lucro, então a economia de mercado é a economia capitalista, tá bom? Visando sempre o lucro e ela vai nortear a política econômica do país. Aí vem na pergunta bem aqui, como ela nasceu e qual a principal relação de trabalho existente? Bom, gente, ela nasceu com o fim dos sistemas da sociedade feudal, com o fim da sociedade feudal e o início da sociedade moderna. Com o fim da sociedade feudal e o início da sociedade moderna, você tem aí a criação, o surgimento do burguês. Burguês é aquela pessoa dona dos meios de produção. E você também tem o surgimento aí do proletariado, ou seja, aquela pessoa que vende sua força de trabalho para o burguês lá, para a fábrica, para a empresa lá do burguês, ok? Então você tem aí o surgimento dela com o fim da sociedade feudal e o início da sociedade moderna, né? Então, lá, século XV, século XVI, né? Então tem um início timidamente ali. E aí vem uma outra pergunta aqui,
que é qual a relação de trabalho estabelecida entre elas. Você tem a relação de trabalho estabelecida da seguinte forma: você tem o patrão, ou seja, a burguesia, né, o patrão, e você tem o funcionário. Você tem esses dois, o patrão e o funcionário ali, o assalariado. Você tem a burguesia e o proletariado. Patrão, dono do meio de produção, e o funcionário, no caso aí, é aquele que vende sua força de trabalho para a burguesia, ok? Acredito que eu esclareci bem aqui a questão 2, ela é bem complexa, muito boa. Dá uma lida depois do texto, vocês podem retirar informação bem legal aí sobre essa questão aqui, ela é muito boa mesmo. Questão 3. Como é possível explicar o grande número de cidades nas áreas industrializadas no final do século XIX, né? Olha só, gente, as pessoas saíram do campo, é, teve uma mecanização do campo, o campo, de certa forma, foi expulsando essas pessoas para a cidade, e as pessoas foram vendo na cidade, nas indústrias, o local para elas trabalharem, para ganhar o dinheiro ali. E as cidades foram se desenvolvendo ao redor da indústria. Onde tem uma indústria, você tem cidades ao redor, ok? Então, essa seria a relação aí para as cidades, para as indústrias, tem cidades ao redor delas, né? Então as pessoas saíram, migraram do campo, foram para a cidade, foram para próximo às indústrias e ali formaram as cidades. Beleza? Questão número 4. Questão 4 aqui. Explique a relação entre a expansão marítimo-comercial da Europa e a colonização do continente americano. Ah, sim, olha só. O continente americano ele foi resultado da expansão econômica que a Europa estava passando, né? Você tinha uma burguesia em grande ascensão que estava financiando tudo isso daí. Então eles precisavam de quê? De materiais, né? Matéria-prima, precisava de mão de obra, precisava de diversas coisas aí para ajudar nessa ascensão econômica que estava tendo na Europa. Então, aí você teve a expansão marítimo-comercial que chegou até o continente americano, né? O continente americano foi o primeiro continente, assim, entre aspas, né? Primeiro continente, porque você teve, por exemplo, eles se deslocando para a Ásia, se deslocando, por exemplo, para a África, mas o primeiro continente que eles encontraram, né? E aí, esse continente, eles colonizaram e começaram a retirar matéria-prima e assim por diante, né? Isso, de certa forma, contribuiu aí para enriquecer a Europa, né? Então, explica a relação entre a expansão mais comercial da Europa e a colonização do continente americano. O continente americano foi resultado da expansão, resultado da expansão econômica que a Europa estava passando naquele momento. E aí a expansão mais comercial fez com que eles encontrassem o continente americano. Ok? Espero ter esclarecido as dúvidas aqui, eu ter corrigido com vocês, né, os exercícios da página 56 e da página 60. Gente, eu vou evitar, durante a produção desses vídeos, eu vou evitar ficar fazendo uns cortes no vídeo, eu vou procurar deixar esse vídeo de uma forma mais natural, para ser como se fosse meio que quando você está na sala de aula, o professor está falando ali, é, se eu erro uma palavra, eu vou, volto, corrijo, ok? De repente eu falo uma coisa que não era aquilo que eu queria falar, eu volto e corrijo. Eu acho que assim torna a videoaula um pouco mais humanizada, né? Porque do jeito que, se eu fosse fazendo ela cortando pedaços, encaixando, não ficou legal desse jeito que eu falei, eu vou falar assim, eu acho que fica muito robotizado, não fica legal, né? E haja visto que eu não sou nenhum youtuber, não sou nenhum profissional da mídia, eu não sou nenhum apresentador de TV, sou um professor de geografia. E eu estou aqui tentando, de certa forma, passar para vocês de uma maneira mais natural o nosso conteúdo e corrigindo no dia a dia, tá bom? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.
Fiquem com Deus.